Olá, tudo bem? Nós estamos chegando até você com mais um Drop CCA, uma mensagem curta para a sua edificação. E nós temos aí, estamos dentro de uma série, dentro do Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, e vamos ler dos versículos 38 a 42. E nós vamos abordar aqui mais alguns detalhes dentro desses versículos e vamos focar princípios. Nós já vimos anteriormente o princípio da não retaliação ou vingança. E, por exemplo, alguém nos esbofeteia no rosto sem qualquer provocação da nossa parte, e aí a nossa reação imediata, instintiva, é de devolver a bofetada, castigando o agressor e tirando vingança. Isso, o homem natural, é a sua reação natural. No instante em que nós somos feridos, desejamos retaliar. Jesus categoricamente afirma que não devemos procurar tirar vingança. A vingança não nos pertence. E Romanos 12, capítulo 12, versículo 19 diz: minha é a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. O famoso evangelista Billy Bray Carnell era pugilista antes de se converter ao cristianismo. Um outro homem, tendo conhecimento da sua conversão, julgou que aquele era o momento para se vingar dele, e sem qualquer provocação atacou Billy Bray, o qual poderia tê-lo deixado nocauteado no chão. Entretanto, ao invés de revidar o ataque, Billy olhou para o seu agressor e disse: que Deus o perdoe, assim como também eu lhe perdoei. O resultado foi que aquele homem ficou tão mal que, com a sua consciência, que ele acabou se convertendo a Jesus também. Então, o comportamento do Billy chamou a sua atenção. Outro exemplo: certa noite, de pé à margem de um dos rios da China, Hudson Taylor acenou para um barqueiro para que viesse transportá-lo em seu bote para o outro lado do rio. Quando o bote já se aproximava da margem, um rico chinês surgiu de repente e, sem ter reconhecido que Hudson era um estrangeiro, deu-lhe um empurrão e ele caiu numa poça de lama. E veja, Hudson Taylor não reagiu, não disse nada, mas o barqueiro recusou-se a transportar aquele chinês rico e disse que ele não deveria levá-lo, porque ele não era o primeiro na fila e, além do mais, tinha sido grosseiro com um estrangeiro ali na China. E o rico chinês então ficou atônito e, ao dar-se conta aí do seu grande equívoco, e Hudson Taylor então não se deixou levar pela ira, pelo revide, mas não se queixou e ainda convidou esse homem para entrar com ele no bote. E Hudson Taylor deixou uma profunda impressão também na alma daquele chinês. Ser esbofeteado no rosto é insultuoso e humilhante, mas há muitas maneiras
de insultar uma pessoa. Jesus quer que atinjamos aquele estado em que sejamos indiferentes ao nosso próprio eu e à nossa autoestima. O grande apóstolo Paulo, ele estava liderando os cristãos em Corinto, que haviam dito coisas injuriosas, contra a sua pessoa. Paulo tinha sido o instrumento usado pelo Senhor para a fundação daquela igreja, mas tinham se formado facções rivais dentro da congregação. Alguns dos membros se orgulhavam de Apolo e da sua pregação eloquente, outros seguiam a Cefas, e muitos haviam criticado Paulo da maneira mais insultuosa possível. E Paulo respondeu: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Com isso, Paulo quis dar a entender que já aprendera a mostrar-se indiferente para com as críticas, os abusos e os insultos, e para qualquer coisa que os homens viessem a fazer contra ele. Voltar a outra face não significa que não devemos nos incomodar com o que acontece no campo das questões nacionais, que tendem para o caos, e toda nação tem policiais, tem militares, força armada e juízes. Jesus estava falando que nós não devemos nos preocupar, dar tanto valor às críticas, e também isso no nosso sentido pessoal. Mas é claro que quando nós vemos a injustiça sendo cometida sobre o pobre, sobre o mais fraco, sobre as crianças, sobre os idosos, as pessoas desprotegidas, é claro que nós precisamos nos interessar por isso e ajudar da melhor maneira possível, influenciando estas áreas da sociedade. Mas na questão de insulto pessoal, da injúria pessoal, nós temos que estar preparados para sofrer estas coisas e não revidar. Mas claro que queremos a lei e a ordem acontecendo na sociedade. Romanos 13, versículo 1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. O mal precisa ser refreado numa sociedade. Como cidadão, nós temos que levar isso em conta. Agora, se um homem alcoolizado ou um lunático violento nos der uma bofetada em um dos lados do nosso rosto, não vou dar a outra face para essa pessoa, porque esse indivíduo não está no controle das suas faculdades. É necessário que tal homem seja contido em suas ações. Se alguém quiser tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa, Jesus disse. E o que quer dizer essas palavras? Se alguém num tribunal de justiça pleiteasse as peças internas do vestuário, de acordo com as leis judaicas, um homem não podia ser
despojado das suas roupas externas. A tendência do preciso reclamar meus direitos cresce a cada dia. Isso é próprio do homem natural. Jesus ensina que não devemos insistir quanto aos nossos direitos legais quando somos vítimas de injustiça. O cristão não precisa preocupar-se com insultos e ofensas pessoais, porém, quando se trata de uma questão de honra e de justiça, de retidão e de verdade, o cristão deve preocupar-se e fazer o seu protesto, sim. Quando a lei não é honrada, quando ela é quebrada de modo flagrante, não por causa de algum interesse pessoal nosso e nem a fim de nos protegermos a nós mesmos, cumpre-nos agir como quem crê em Deus, como quem acredita que toda lei legítima procede de Deus. Andar a segunda milha é uma alusão a um costume comum no mundo antigo, em que uma autoridade constituída ela tinha o direito de determinar a um homem que fizesse um carreto ou um transporte. E um judeu poderia estar ocupado em seus afazeres diários e quando subitamente chega um grupo de soldados romanos e que se aproxima e diz a ele: você precisa levar esta bagagem daqui para tal lugar, pelo espaço de 1 milha. Jesus ensina que o cristão deve fazer além do que lhe for solicitado, percorrendo então a segunda milha. Só um homem que nasceu de novo em Cristo Jesus pode cumprir tais exigências. Você precisa ter nascido de novo, você precisa realmente ter o seu espírito recriado para que você, pelo poder do Espírito Santo, seja capaz de cumprir estas exigências do Sermão do Monte. A um homem natural sem Cristo, isso é impossível. Eu espero que esta palavra tenha ajudado você, tenha esclarecido e que você possa cada dia crescer na obediência aos princípios da palavra de Deus. Deus te abençoe. Amém.